Página 127. Ninguém tem culpa do sofrimento de ninguém. A causa é uma mudança de fase, onde a mudança há transtornos. Nas andanças em que todos vieram vivendo, não podiam deixar de assim serem, por virem todos errados, não encontrando assim o certo, e por vir assim, desta forma, duvidando de tudo sempre, por nunca terem encontrado o certo, a razão de todos viverem, duvidando de tudo e duvidando de todos. Agora, chegando certo dos certos, em mãos de todos, muitos ainda duvidam do certo, que não há dúvidas a fazer. Tudo isto tem uma razão. A razão é que todos vieram se baseando na mentira, como se a mentira fosse verdade. Então, tudo que parece ser verdade, o bicho duvida, porque o bicho nunca conheceu a verdade. O bicho sempre conheceu a mentira como verdade. Esta é a razão do bicho duvidar de tudo, e assim o bicho ficou duvidoso. Está vendo que é pau, mas nem vendo que é pau, ainda está duvidando. Está vendo que é pedra, e nem vendo que é pedra, ainda está duvidando que seja uma pedra. O bicho ficou nesse desequilíbrio infernal, porque nunca conheceu a verdade. E assim, a falsa verdade que fez com que o bicho duvidasse de tudo, então, diz o bicho, eu não acreditava mais em nada, nem no que via, porque o que via era só mentira, e por isso passei a duvidar de tudo. Tudo isto porque o bicho não sabia coisa alguma da verdade real. Mas agora, diante do testemunho real, racional, o bicho diz o contrário. Agora encontrei a verdade das verdades. Enquanto vivi na mentira, não sabia quem eu era, e hoje sei de onde vim e para onde vou. Definição completa de tudo e de todos, e porque eu aqui estou, e diante da verdade das verdades, deixei de ser o que era. O que eu era, um herege, e daí materialista. Hoje sei o que é encanto e o que é desencanto, e antes só mal conhecia uma coisa só, um encanto. Agora estou realizado, porque por já estar ligado no meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, então hoje findou-se para mim as trevas do elétrico e magnético. Hoje, ligado à energia racional, é que eu vim conhecer a verdade das verdades, a verdade consciente positiva. E antes, com o negativismo inconsciente do elétrico e magnético, a mentira se apresentava como verdade. E daí a vida compilhada de tumultos, por todos viverem traídos por falsas verdades. Então ninguém tinha sossego, ninguém tinha paz, todos em agonia, porque a verdade não existia. Existiam as verdades aparentes, e as aparências não são verdades. Era uma tristeza a vida do elétrico e magnético, uma lapidação que parecia que não tinha mais fim. O sofrimento se multiplicava, os tormentos, as desgraças, as ruínas de todas as espécies, se tornando a vida do elétrico e magnético uma lapidação que parecia não ter fim, um pandemônio onde ninguém estava mais aguentando a vida que levava a vida do elétrico e magnético. É uma vida difícil, de sacrifícios noite e dia, que ninguém sabia onde ia parar com tanto sofrimento. O elétrico e magnético, a jurisprudência da lapidação, todos sofrendo, uns aguentando e outros fingindo que estavam aguentando, e outros não aguentando mais. Um penar sem conta, o desequilíbrio total, a confusão reinante, uns contra os outros, e ninguém estava mais se entendendo, nem a si mesmo. Ninguém
mas sabia o que queria, e daí os motivos das hecatombes, das guerras e revoluções, devido fracassar todos os entendimentos. Então vamos para a luta da vida ou de morte. Assim era o elétrico e magnético, todos em confusões e por isso uns contra os outros, concordando hoje, discordando amanhã, bem hoje, ruim amanhã, a vida se tornando um caos de tantas misérias que muitos pediam a morte por não aguentar mais e outros se matando. Tudo isto é a lapidação do elétrico e magnético, que a causa de tudo isto é o fator natural, e por ser o fator natural, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque se existe o feito é porque existe a causa. A causa é o fator do feito. Então, a causa é a natureza, e por assim ser, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque se existe o mal feito é porque existe a causa, e a causa é o fator natural, portanto não há efeito sem causa, por ser a lapidação do elétrico e magnético, que é a causa de todas as ruínas existentes no mundo. E assim vejam, por não conhecerem o natural da natureza em que viviam, estão vivendo, é que viviam culpando uns aos outros. Ninguém tem culpa do sofrimento de ninguém, porque o fator natural é que é a causa de todas as ruínas existentes no mundo. Quem é culpado do mal? Quem fez a causa do mal? Então, quem é culpado? O fator natural. Se existe a confusão, existe. Se existe o desentendimento, é porque existe a causa. Qual é a causa? A natureza em lapidação, que está lapidando. Então, os culpados dos males da vida e o culpado do sofrimento de todos na vida é a causa, o fator natural, porque não há efeito sem causa. Uma natureza em lapidação, todos sendo lapidados para chegar ao ponto real. E o bicho, melhor mestre do bicho, é o sofrimento. Então, o bicho, para aprender, é preciso sofrer. Então, tudo isto, fator natural. E por assim ser, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque se há o sofrimento, é porque existe a causa, e a causa é o fator natural desta natureza em lapidação. Então ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos são sofredores, e por isso sofre o bom, sofre o ruim, sofrem todos. Qual é a causa? Fator natural, mas por não conhecerem a vida e a natureza, começam a botar a culpa em cima uns dos outros. Se existe o veneno, é porque existe a causa, fator natural. Se existe gente ruim, se existe o mal, é porque existe a causa, o fator natural. E assim regia a vida das confusões, sem que soubesse por quê. E hoje, sabendo que não há efeito sem causa, e desta forma o mundo mudando para melhor e todos mudando por ser a forma real, pelo julgamento feito pelo mundo racional, a natureza entrando em forma racional, por a natureza sentir a fase racional, a fase racional transformando toda a natureza de animal racional para aparelho racional, e assim todos respirando o oxigênio racional, o oxigênio natural, o oxigênio da imunização racional, por a natureza ser governada pela fase racional. Então entram todos na forma real, a forma racional, e daí a racionalização imperando e o mundo tomando rumo certo da volta de tudo e de todos à origem, que é racional. Então vejam bem que isto tudo é para agora, para os momentos presentes, por o comando do mundo e da natureza ser racional, e todos vibrando racionalmente com a imunização racional, o ser real do verdadeiro natural de tudo e de todos. Não adiantando
coisa alguma querer pular para aqui ou para ali, porque não adianta. A forma é uma só, é racional. A forma certa, a forma real. E assim, aonde existe o bicho reconhecido, também existe o bicho mal reconhecido. O mal gosta sempre de tomar rumos diferentes, porque o mal não quer saber do bem.